está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eis que usemos de quem está acompanhando? Vem comigo. Usemos de para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Amém? Então, nesse momento aqui, ele fala do momento em que o povo já estava na terra do Egito, né? O povo já estava aqui, vivendo na terra do Egito. José havia sido vendido pelos seus irmãos, todo escravo naquela terra, né? E através da interpretação do sonho que ele revelou o rei da época de José o levantou como governador, como segunda pessoa maior ali naquela potência que era o Egito naquela época. E aí José, já como governador, ele recebe os seus irmãos que foram naquele lugar buscar mantimento para não morrerem de fome, né? Passou aqueles 7 anos de abundância, de prosperidade, e depois se cumpriu a profecia dos sonhos, 7 anos de escassez. Então todos os povos iam até o Egito buscar e comprar mantimentos. E dentre esses, vai lá os irmãos de José, que não reconheceram José já era governador, mas José os reconheceu. E aí teve toda aquela situação, até que José se revelou a eles, e os irmãos acharam que José ia agir de vingança, mas José compreendeu que o que aconteceu na vida dele não foi uma maldade dos irmãos, mas foi um propósito de Deus que o impulsionou para chegar naquele lugar, né? E aí a palavra do livro de Romanos fala exatamente sobre isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquilo que lá atrás parecia ter sido algo ruim, aquilo que para José foi algo doloroso, ser rejeitado, ser traído, ser vendido pelos seus próprios irmãos, Deus ele tem o poder de transformar a maldição em bênção. E aquilo contribuiu para o propósito, para o cumprimento da qual Deus havia revelado a José, desde quando ele ainda era muito jovem em sonho. José governou. E nesse momento ele chama os seus irmãos, ele chama todos os seus familiares para ir morar no Egito. E eles viveram muito bem ali, né? José era governador, imagina. Você tem um parente que é governador, e aí o seu parente é muito próximo de você. Que tipo de vida você vai ter lá desse governador? Né? Uma vida muito boa. Só que a Bíblia conta aqui nesse momento que nós lemos, nesse momento aqui, José já havia morrido, e aquela geração de José também já havia morrido, inclusive o rei daquela época, o faraó daquela época havia morrido. E o faraó que se levantou era um rei que não conhecia José, não conhecia a história de José, e tem a sua família. E olhem o que foi que aconteceu. A Bíblia fala que ele percebeu que o povo de Israel crescia, que o povo de Israel era fecundo, que o povo de Israel era frutífero, que o povo de Israel aumentava, que o povo de Israel se fortificava, que o povo de Israel se multiplicava naquela terra que nem era deles. E isso é um grande sinal para o inimigo tentar contra a tua vida. Eu coloquei aqui 5 coisas que são as principais causas, baseado nisso, as principais causas que fazem com que o inferno se levante contra você. E as 5 coisas são exatamente essas: você ser fecundo, você ser produtivo, você crescer, você multiplicar, você ser forte e você contagiar o ambiente em que você está. Perceba que aqui onde nós lemos, ele fala exatamente sobre isso. O reconhecimento que o rei tem sobre os filhos de Israel. Olha, o povo de Israel ele é mais forte, ele é mais numeroso, eles se multiplicam, eles são fecundos.
O inimigo, ele sabe mais das suas fortalezas do que você mesmo. Aqui eu já começo dizendo isso. O inimigo sabe mais das suas capacidades, sabe mais das suas qualidades, sabe mais das suas virtudes, sabe mais da sua força, sabe mais da sua produtividade, sabe mais da sua autoridade, sabe mais da unção que está na sua vida do que você mesmo. A Bíblia fala que lá no livro de Jó, quando o Senhor faz menção de Jó diante de Satanás, você tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, temente, que se dizia das coisas do mal. Satanás sabia. E aí ele pega e usa de artimanha para falar também do jeito que o Senhor cerca ele, também do jeito que o Senhor abençoa ele. Até o diabo sabe o quanto que Deus te cerca, o quanto que Deus te protege, o quanto que Deus te livra, o quanto que Deus te abençoa, e você às vezes fica em dúvida achando que está sozinho. Até o diabo sabe o quanto que você é abençoado, o quanto que você é próspero, o quanto que você é cheio de virtude, o quanto que você é cheio de graça, mas você muitas vezes fica titubeando em dois pensamentos, achando que Deus não está contigo, achando que nada vai dar certo, achando que você não vai conseguir. Mas até o diabo sabe daquilo que ele tem na sua vida. E ele também sabe que ele não pode alterar nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto, nem um acento de nada disso. Porque tudo que o Senhor falou a meu respeito já está escrito. Aleluia! Tudo que o Senhor falou que tem para a sua vida já está pronto. Aleluia! Tudo que o Senhor falou que vai fazer já existe. Satanás sabe que ele não pode impedir nada disso de acontecer. Ele não pode impedir que nada disso se cumpra. Porque já está escrito. E a caneta que escreveu não tem borracha que trabalhe. Pode o homem tentar fazer qualquer coisa, pode o homem tentar impedir, mas a caneta que escreveu os propósitos, as promessas, os planos, não há borracha que trabalhe. Mas então, Luciana, como é que pode? Deus prometeu alguma coisa e aquela pessoa que recebeu aquela promessa não viveu a promessa. Existe um tipo de coisa que pode impedir, que pode fazer com que Satanás impeça nesse sentido, entre aspas, que se cumpra algo de Deus na vida de alguém. Volto a dizer, ele não pode anular o que já está escrito, ele não pode desfazer o que Deus falou, mas ele pode te oprimir. Ele pode te distrair. Ele pode usar de astúcia, como nós lemos aqui. E sabe o que significa a palavra astúcia? Eu fui buscar e diz assim, ó, é quem age de maneira a adquirir vantagem para si. Uma outra definição é aquele que tem a habilidade de fazer maldade, enganando o outro. Então, Satanás, ele não tem como anular aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, mas se ele conseguir te enganar, se ele conseguir tirar o seu foco, se ele conseguir te distrair, se ele conseguir te desprezar, se ele conseguir mudar a visão que você tem sobre você mesmo, baseado no que está escrito, aí ele consegue. Fora disso, não tem como. Se você estiver posicionado, sabendo quem você é, sabendo Deus que te chamou, sabendo aquilo que Ele tem para a sua vida, se você estiver posicionado sobre isso, se você não se distrair sobre a hora que o Senhor colocou na sua mão, não tem como Ele impedir que se cumpra aquilo que o Senhor já falou para você. A Bíblia fala que Neemias estava ali já erguendo os muros de Jerusalém, né? A cidade havia sido destruída pelos inimigos, as portas queimadas no fogo, muitas pessoas levadas cativas para a terra estranha como escravos, e o restante do povo que ficou lá no meio daquela miséria, daquela destruição. E a Bíblia fala que Neemias se posicionou, foi lá, olhou o cenário, avistou, porque primeiro para você saber o que você vai fazer, primeiro você tem que analisar como é que está o estado. Não dá para você querer mudar a situação da sua vida se você primeiro não examinar
posição você está. Para você começar a fazer os ajustes. Para você começar a fazer as conexões. A mesma forma é quando a gente quer sair de um lugar para o outro. Quando a gente vai fazer um pedido de aplicativo, né, assim, vai chamar um carro. O que é que ele pede lá? A sua localização atual e a sua localização de destino. Porque não dá para você ir para lugar nenhum sem antes você saber de onde você vai sair. É forte. Você precisa saber aonde que você está. E não importa aonde que você esteja. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar num cenário devastado. Você pode estar no meio da perda, da servidão, do luto, da dor, do abandono. Você pode estar num cenário devastador. Se você souber aonde você quer chegar e você focar, você vai conseguir. E foi isso que Neemias fez. Neemias viu aquele cenário devastado, mas ele se posicionou. E ele buscou homens corajosos, também focados na mesma missão. Por quê? Porque para onde você quer chegar, você precisa estar conectado com pessoas que estão na mesma visão que você. Porque se você fizer que nem Abraão, querer sair levando todo mundo só porque tem contato, só porque é nacional, só porque é tudo junto, só porque é mais próximo, só porque é família, só porque é... O negócio vai pegar. Você vai ter que praticar o desapego para viver um nível que você ainda não viveu. E aí Neemias convocou aqueles homens e eles começaram a obra. E de primeiro momento os inimigos eles fizeram a mesma coisa que os inimigos costumam fazer, indistinguíveis. Primeiro eles zombam. Eles olham para o seu começo e eles começam a zombar, a risada. Sempre que você começar alguma coisa fora do normal, as pessoas que estão no mesmo nível que você vão achar engraçado, vão fazer chacota, vai dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, vai fazer piadinha. Depois que eles percebem que você não parou, depois que eles percebem que não era só fogo de palha, que você agora foi consistente, foi constante, aí eles vão começar a te afrontar. Aí eles vão começar a querer se juntar para querer impedir, te atrapalhar. Aí depois eles vão querer te distrair, te impedir. Vão querer criar situações para te canalizar de todas as formas, porque eles estão vendo a potência que você está causando. Eles estão vendo que você está indo além do que eles esperavam. E os inimigos de Neemias, quando ele viu que a obra estava funcionando, que a obra estava acontecendo, eles começaram a chamar Neemias, desce aqui, vem aqui, querendo distrair. Muitas vezes o inimigo ele não vai aparecer diante de você da forma como você está acostumado a ver ele aparecer. Às vezes ele aparece através de uma distração. Porque se ele consegue roubar o seu tempo de qualidade com Deus, se ele consegue roubar o seu tempo de foco naquela missão que você estava determinado a fazer, se ele consegue te tirar do foco que você estava, ele já ganhou. Mas a palavra fala que Neemias olhou para os servos e ele nem desceu. Estão falando mal, estão querendo me impedir, estão me afrontando. Pois digam para eles que eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia! Mas me desafiaram, mas falaram mal de mim, mas estão se levantando, mas tem calúnia, mas eu não fiz isso, mas vai vontade de afrontar. Você está em uma grande obra? Você está focado na obra? Você está focado naquele que te chamou? Ou você está preocupado com aquilo que estão falando a meu respeito? Porque se você estiver em uma grande obra, como o Deus da obra, você está ocupado demais para descer para dar satisfação para alguém. Aleluia! Neemias sabia o que ele estava fazendo. E aquilo que Neemias estava fazendo era coisa para durar meses. Mas o foco, a determinação faz você alcançar coisas que poderiam durar anos. Mas à medida da sua intensidade, do seu foco, da sua disciplina, da sua constância, vai fazer você adquirir em dias aquilo que poderia durar anos. Aleluia! Tudo depende do seu foco. Tudo depende da sua determinação. Então, a primeira coisa para você ser motivo de algo
você querer sair daqui desistindo de ser tudo isso e achar que assim ninguém vai te deixar de boa. Não, meu filho, você nasceu, a imagem e semelhança de Deus, isso já é motivo para o inimigo querer acabar com você. Independente de você estar na igreja ou não. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Ele vai tentar de tudo, até o seu último suspiro, fazer com que você nunca conheça esse Deus que te fez. Mas, dentre essas 5 que eu coloquei primeiro, seja fecundo, seja produtivo, gere vida. Se você for uma pessoa geradora de vida, e aqui eu estou falando de gravidez, tá? Não achar que está falando com ele. Seja produtivo. Quando você é uma pessoa produtiva, uma pessoa que produz, uma pessoa que dá frutos, uma pessoa que gera vida, uma pessoa que por onde passa, exala a vida. Sabe aquelas pessoas que quando a gente se conecta com elas, parece que o ambiente muda? Aquela pessoa no ambiente de trabalho, na igreja, sei lá, numa festa de família, quando aquela pessoa chega, o cenário muda, tá bom? Para melhor? Seja esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que quando não está, todo mundo sente falta dela. Você conhece alguém assim? Meu Deus, aqui está tão quieto. Cadê fulano? Fulano não chegou ainda, né? Deve estar no banheiro. Aquele tipo de pessoa que quando não está faz falta. E que quando está faz bem. É esse tipo de pessoa que gera vida por onde passa. Se você é esse tipo de pessoa, o inimigo mira em você porque ele não gosta. Ele gosta daquelas pessoas que reclamam, que oprimem, que fica falando de todo mundo, que fica reclamando de tudo, que acha defeito em tudo, que gosta de, sabe, de argumentar, que gosta de murmurar mesmo. E aí quando ele encontra alguém que é luz do mundo, que é sal da terra, ele sabe que essa é a marca do crente. Foi isso que Jesus falou para mim e para você. Vocês são a luz do mundo. Onde vocês chegam, vocês iluminam. Vocês são sal da terra. Onde vocês chegam, você dá sabor. Vocês são os frutos que essa geração sedenta precisa. E a Bíblia fala, Jesus ainda fez questão de falar sobre isso. A árvore que dá fruto, meu Pai, Ele poda para que ela continue dando mais frutos. Mas a árvore que não der frutos, uma pessoa infrutífera, ela será cortada e lançada no fogo. Então aí você já precisa fazer essa reflexão. Eu vou dar frutos para a glória do meu Pai, para que o meu Pai continue me dando estrutura para frutificar cada vez mais, ou eu vou me tornar infrutífera para agradar o inimigo, mas ser lançado no fogo. A segunda característica que faz você incomodar o inferno é quando você cresce. O inimigo vê essa característica no povo. Esse povo cresce. É disso que eu posso falar uma forma como esse povo cresce. Ele estava comparando o povo egípcio com eles. Tanto que quando ele dá ordem para as parteiras hebreias, ele dá ordem, olha, quando ele deu o decreto para matar todos os meninos quando nascessem, ele deu o decreto, olha, mate, vocês que vão fazer o parto dessas hebreias. Quando vocês verem que o que nasceu com um menino, matem. Mas a Bíblia fala que aquelas mulheres hebreias temeram ao Senhor e por isso elas não mataram. Aí o rei, percebendo que os meninos continuavam a nascer, porque o povo frutificava, porque o povo era fecundo, porque o povo era próspero. Aí o rei mandou chamar as hebreias, eu dou uma ordem para vocês matarem as crianças lá, como é que vocês estão fazendo? Aí as hebreias usou da estratégia que o rei já sabia. Elas são mais ágeis do que as egípcias. O rei, elas são diferentes das egípcias. Elas são mais rápidas, elas são mais fortes, elas são mais ágeis. Quando a gente chega lá, rei, elas já geraram menino. Sabe o que elas estavam dizendo? Que existia diferença entre as egípcias e entre as hebreias. E hoje a palavra ainda diz a mesma coisa, a menor diferença entre o
Existe uma diferença em você, o inferno sabe disso. Então, quando você cresce espiritualmente, aqui eu vou deixar só esses dois tópicos, porque esses dois tópicos vão mudar a sua vida em todas as áreas, espiritualmente e emocionalmente. Se você focar nesses dois focos na sua vida, as outras coisas virão por consequência. Se você desenvolver seu relacionamento com Deus e a sua vida emocional, eu posso colocar que os frutos do Espírito já foi. Longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Outra coisa, multiplique o que você sabe, o que você tem, para que outras pessoas aprendam também. Ele reconhece essa característica, esse povo multiplica. Esse povo semeia uma coisa, daqui a pouco já multiplicou, já prosperou demais. Esse povo, sabe, esse povo dá, empresta uma coisa para o outro, ele não tem falta. A mentalidade de abundância é uma mentalidade que está sempre multiplicando. Não é uma mentalidade que vou guardar, vai que falta. Vou guardar, vai que eu precise. A mentalidade é abundante, não. Está sempre entregando, porque ela sabe que da fonte que ela recebe não se esgota, da fonte que entrega ela nunca se acaba, da fonte que brota sobre ela é rio de águas vivas. Quando você multiplica aquilo que você sabe, o que você tem, para que outras pessoas aprendam também, aí você é um tipo de fúria diferente. Porque você está semeando, você está multiplicando, você está proliferando a vossa semente. Luciana, mas eu não sei muita coisa. O pouco que você tem é muito para quem não sabe nada. Você pode achar que não sabe muita coisa, mas o pouco que você tem, seja de maturidade, seja de experiência, qualquer coisa, seja um dom, seja um talento, o pouco que você tem é muito para quem não sabe nada. Talvez comprou que você ganhou, que sei lá, ou que você nem usa mais. É muito para quem não tem. E isso fala de liberalidade, isso fala de doação, isso fala do fluxo de Deus, que é o dar. É dando e se recebe. Quando você vive nesse fluxo, você nunca está em falta, você está sempre em abundância. Aleluia. A quarta característica, quando você é forte, destemido. Por várias vezes, quando Deus ia falar alguma coisa, quando ia dar algum direcionamento a algum líder, mas Josué, por exemplo, ele não falou nenhuma nem duas vezes, mas ele sempre focava: seja forte, corajoso. Porque uma pessoa forte e corajosa, ela não vai fugir da batalha. Uma pessoa forte e corajosa, ela não vai desistir no meio do caminho quando os desafios aparecerem. Uma pessoa forte e corajosa, ela não vai recuar. Quando Gideão estava prestes a enfrentar o exército inimigo, a Bíblia fala que de 22 mil, 11 mil, não lembro mais. Eu sei que no final só ficou 300. A primeira peneira da seleção que Deus ele deu a ordem foi: digam aos covardes que voltem. Meu Deus do céu, pra quê? Eu fico imaginando o desespero de Gideão quando viu aquele batalhão de milhares sair lá na batalha e voltar. Mas não tem problema, não se aterrorize, porque o Senhor não conta com quantidade. É melhor você ter a quantidade certa de pessoas que estão focadas na mesma visão que você, do que você ter milhares que ao invés de ajudar vai te atrapalhar. Então a primeira ordem que foi esse grito de guerra: digam aos covardes que voltem. Porque Deus ele não tem compromisso com gente covarde. Você que serve a Deus, uma característica sua é: você é corajoso. Covarde não é, porque para seguir Jesus tem que ter coragem, tem que ter peito. Para obedecer isso aqui, é coragem todo dia e toda hora. Então essa é a característica
característica está em você. Você é forte, sim, você é corajoso, sim. E você tem que olhar no espelho e dizer isso todos os dias. Porque o Senhor fala isso sobre você. Ele não disse que Ele vai te entregar a coragem. Ele não disse que Ele vai fazer isso. Ele convoca você a ativar isso que já está em você. Quando você é forte, quando você é destemido, nada te para. Nada te dá. Os percalços não te impedem de chegar ao destino que o Senhor confiou nas suas mãos. Então somente ative essa coragem. Isso não significa que você vai deixar de ter medo, que você vai deixar de sentir medo. Até porque o medo saudável ele é uma emoção protetora. Mas aí o salmista Davi ele fala: no dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar no Senhor. O Senhor, quando Ele fala para mim e para você sermos fortes e corajosos, Ele não está deixando de olhar a nossa humanidade. Ele não está deixando de olhar as nossas fraquezas. Mas Ele sabe que quando nós estamos conectados com Ele, você e Deus é maioria. Pode o exército inteiro se levantar. Pode o medo tentar te balançar. Mas se você escolher confiar no Senhor, se você escolher confiar naquilo que os lábios do Senhor já decretou a teu respeito, pode ter certeza, Ele vai te garantir a vitória. E por último, contagie o ambiente em que você vive e que você convive. Seja esse tipo de pessoa que contagia a sua casa, que contagia o seu lar, que contagia a sua vizinhança. Ainda que você seja mais retraído, mas que a Bíblia fala que nós somos rodeados por um tão grande número de testemunhas. Você pode não perceber, mas por onde você passar, você é observado. Por onde você passar, as pessoas olham para você. As pessoas analisam a sua vida. As pessoas observam os seus progressos e também os seus regressos. Por isso, dar certo é a única opção na nossa vida. Primeiro, porque essa é a única opção dos céus para a gente. E segundo, porque é uma questão de prova social. Para nós testemunharmos do Senhor. Quando a sua vida dá certo, você está testemunhando acerca de Deus. Quando as coisas na sua vida dão certo, você está testemunhando o Deus que você serve. Quando a sua casa é abençoada e as pessoas veem a bênção que é a sua casa, você está testemunhando acerca de Deus. Dar frutos é uma questão de honra. Quando você dá fruto, quando a sua vida dá frutos, quando os seus filhos dão frutos, quando no seu trabalho você dá fruto, aonde você dá frutos, anuncia a glória de Deus sobre a sua vida. Lembre que José estava em uma terra estranha, era escravo. Foi pedido e foi levado para a casa do seu primeiro senhor. E a Bíblia fala que lá, tudo que José fazia dava certo. E era Deus que abençoava a vida dele. E é Deus que abençoa a sua vida. E é Deus que abençoa as obras de suas mãos. E é Deus que abençoa a sua entrada, a sua saída, o seu trabalho, por onde você passa, você subindo, você descendo. É a glória de Deus que está sobre você. E por onde você passa, essa glória ecoa. Da mesma forma que ecoou sobre o rosto de Moisés. A Bíblia fala que Moisés estava no monte durante alguns dias. E quando ele descia, as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, tamanha glória. Diga, essa glória está sobre mim. Vá para o declarar, esta glória está sobre mim. Por onde eu passar, a glória do Senhor ela é anunciada. Seja uma bênção aonde você passar. Glória a Deus. Mas não porque você vai sair para aí falando um monte de coisa, mas porque a sua vida é uma Bíblia ambulante. A sua vida é uma pregação inteira de quem é esse Deus.
pessoas olham para você. E se as pessoas conheciam você antes e conheceram você agora, depois que você começou a servir o Senhor, aí é que vão ver mesmo a glória de Deus. Meu Deus, eu conheci essa mulher desse jeito, eu conheci essa mulher, era assim, e agora Deus começou a ser desse jeito. Deus disse que ia ser crente, não mudou sua roupa não, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de interagir, mudou a forma de se comportar, a vida dela ficou próspera, a casa dela mais arrumada, ela só anda abençoando os outros, ela só anda declarando bênção, ela só anda alegre, ela só anda feliz, ninguém sabe quando ela passa a prova. Rapaz, esse homem vivia aí pendurado, os outros carregando, derrubado no chão, cheirando um negócio estranho, e depois que esse homem aceitou Jesus é diferente, só anda agora com a água diferente, só anda cheio do Espírito Santo, é declarando bênção, é declarando vitória, é subindo, é descendo, é achando na terra, é levando um monte, aquela amizade que levava com ele, ela leva para a igreja. Haverá diferença. Haverá diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve. A sua vida é diferente das demais. A sua vida é diferente. E você precisa estar conectado com a fonte que te nutre para você saber todos os dias que você nasceu para ser diferente. E por consequência, você nasceu para fazer a diferença. Aleluia. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sabia que ia sair quase nada. Glória a Deus. Todos foram edificados com essa palavra. Aleluia. Olha para o irmão do lado e diga assim: você é diferente. Então faça a diferença. Você é diferente. Faça